Bom, meu querido estudante, salve, 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 amante da história. É com grande prazer que hoje, aqui, estamos mais uma vez para conversarmos sobre aquela que é a nossa paixão, a história. Em específico, a história do Brasil, tá? Hoje eu trago um tema muito importante, relevante, um tema impactante, vez ou outra aparece aí nos exames externos, tanto no que diz respeito ao Enem, quanto também no que diz respeito a outros exames vestibulares e o que não dizer das provas internas, né, das nossas escolas, um assunto carimbado, um assunto que nós como brasileiros, como cidadãos, precisamos também nos é, nos familiarizar, porque é um desses temas assim que transcende o conhecimento pedagógico, o conhecimento acadêmico, o conhecimento escolar e passa não invariavelmente para o campo, inclusive, da própria cidadania. Vamos estudar a segunda passagem do governo Vargas no poder, seu retorno à presidência da República a partir de 1951 e também vamos estudar é, como tragicamente, né, esse governo terminou. Esse governo teve fim na manhã do dia 24 de agosto de 1954, quando o Getúlio, ali com seus 73 ou 74 anos, comete um suicídio que até hoje emotiva as pessoas, até hoje emociona as pessoas, dadas as circunstâncias pelas quais o Getúlio veio a tirar a própria vida. A gente vai estudar um pouquinho dessa segunda passagem do governo Vargas na presidência da República do Brasil. Essa primeira foto eu tenho aqui uma das imagens mais emblemáticas do Getúlio, quando ele está inaugurando um poço de petróleo, ou uma estação petrolífera, né, da recém-inaugurada Petrobras, que ele criou. É, a, a imagem mostra ele posando para os fotógrafos com a mão preta, com a mão suja de óleo, lá em Camaçari, na Bahia. E note você que ao fundo do Getúlio, logo atrás, temos aí uma figura também importantíssima dentro dessa segunda passagem do Getúlio pela presidência, que é o seu chefe da guarda pessoal, Gregório Fortunato, tá? Que é essa pessoa que está ali de chapéu, pele escura, a qualidade da imagem não está muito boa, mas dá para você perceber que tem uma pessoa atrás dele, o seu fiel escudeiro, Gregório Fortunato. Peça-chave no contexto da crise que vai culminar com o suicídio do Getúlio Vargas. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui no campo político, econômico, o que é que aconteceu nesses idos da década de 50 do século XX. Bom, primeiro, questão da eleição, né? Como você pode constatar, o Vargas estava concorrendo aí por uma aliança partidária composta pelo PTB e o PSB, tá? Concorrendo aí com Adhemar de Barros, concorrendo aí com o brigadeiro Eduardo Gomes, que era candidato da UDN. A UDN era uma espécie de, como vou dizer, PSL dos dias atuais, um partido assim de direita, mas não apenas de direita, um partido que eu classificaria como meio que de extrema direita, né? Podemos dizer assim. Vargas venceu, eu tenho aqui um mapa que mostra essas áreas em vermelho, né, de acordo com a legenda, são os estados que Vargas sagrou-se vencedor. Em quase todos os estados brasileiros, com exceção de alguns na região Nordeste, na região Norte, e em Minas, que ele não levou, o restante capitaneou aí uma vitória relativamente expressiva, 48,73% dos votos computados naquele ano de 1950. Bom, atenção redobrada aí para esse camarada que está bradando aí um discurso virulento nesse microfone. Era o jornalista Carlos Lacerda, deputado ali no começo da década de 50 pela UDN, principal opositor, praticamente um inimigo político do Getúlio Vargas. Vamos entender um pouquinho do papel do Carlos Lacerda um pouquinho mais à frente, através de sua atuação nesse jornal, que tem aqui embaixo mencionando a Tribuna da Imprensa. Bom,
A presidência de Getúlio, ela deveria durar aí 5 anos, né, pela Constituição de 1946, a Constituição em voga nesse momento da história. O mandato do presidente sem reeleição era exatamente de 5 anos, mas note você, pela datação, que só dura 3, em função exatamente do suicídio do presidente, né? E um ponto também nos chama a atenção, que é a questão do populismo. Ok? Vargas foi mestre, foi um dos ícones do populismo nacional. O populismo não é um fenômeno estritamente brasileiro, podemos observá-lo também em outras nações, principalmente aqui da América Latina, né? E esse modo de se fazer política, que ainda hoje nós podemos visualizar, perceber, podemos constatar nos tempos atuais, ele se caracteriza basicamente pelo assistencialismo, pelo paternalismo, por políticas voltadas a se obter junto à população e às massas ignaras, principalmente, popularidade. O político populista, ele passa ou ele busca passar uma imagem de alguém assim acessível, tipo gente da gente, uma pessoa comum, é, para que o cidadão comum, né, a pessoa ali, o eleitor, possa se identificar com esse político e, obviamente, isso vem a capitanear uma base eleitoral que lhe dê sustentação política. Essa é a ideia básica, né? Então, por isso você encontra esses pontos aqui, ó: populismo, trabalhismo e nacionalismo, características de Vargas, tanto na sua primeira passagem na presidência quanto agora. O Plano Laffer, Plano Nacional de Reaparelhamento Econômico, criar novas fontes de energia, ampliação de indústrias. Bom, então a ideia de Getúlio, como ele era um nacionalista, ele queria exatamente dotar a economia brasileira também de um processo industrializante. Ele começou isso lá atrás, ainda na sua primeira passagem, nos 15 anos da era Vargas, né, quando ele cria a CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional. A própria ascensão de Getúlio vai também simbolizar o fim da chamada Primeira República ou República Velha, né, o poder dos grandes cafeicultores de São Paulo. Você vai ter uma mudança muito grande aí na matriz econômica do Brasil. E nessa segunda passagem ele não atua de forma diferente, não. Ele vai nessa mesma linha, buscando capitanear recursos estatais aí para um processo acelerado de produção de energia, de industrialização, a indústria de base, como a gente chama, que é basicamente a siderúrgica, né? O aumento da produção e de exportações. Aí surge a ideia de nacionalizar o petróleo, surge a campanha O Petróleo é Nosso, como você pode constatar aí nessa lâmina, e através dessa ideia de impedir que os grandes conglomerados estrangeiros se apoderassem do nosso óleo, né, da riqueza do petróleo brasileiro, ele cria a estatal Petrobras, mas ao mesmo tempo, com esse nacionalismo, como essa política nacionalista, Getúlio vai ganhando a inimizade, vai ganhando, como eu vou dizer assim, a oposição de grupos estrangeiros poderosíssimos. É importante dizer que nós estamos num contexto de Guerra Fria acentuado. Lá nos Estados Unidos a gente vai ter o macartismo, né? a caça às bruxas, a caça aos comunistas, capitaneado pelo senador Joseph McCarthy. E no Brasil isso chega também com força no sentido de que ventos políticos que fossem assim considerados de oposição aos Estados Unidos de alguma forma, um entrevero nos interesses dos Estados Unidos da América. O nacionalismo é um problema para qualquer grupo estrangeiro, qualquer empresa estrangeira, né, que objetiva ganhar dinheiro aqui no Brasil. Você tem uma política nacionalista, você vai contra essa ideia, né? Então Getúlio já começa aí a ter problemas, isso vai se acirrar ainda mais adiante. E sim, é um dos elementos que vai engrossar aí o caldo, que vai ser o elemento definidor da sua morte, do seu suicídio. Bom, o nacional desenvolvimentismo, a opção pelo nacional desenvolvimentismo, é exatamente essa ideia que eu acabei de descrever. Para efeitos de comparação, nós podemos citar o desenvolvimentismo do JK, que sucede o Getúlio lá no Palácio do Catete, né? Sede do governo brasileiro na época, no Rio de Janeiro.
O JK tinha a ideia de um desenvolvimentismo apoiado também no capital estrangeiro, na vinda de empresas de fora, na abertura da economia nacional ao capital externo, e Getúlio, contrário disso, um desenvolvimentismo baseado no capital nacional, principalmente no capital estatal. Bom, entre 1951 e 53, ele cria a Comissão Mista Brasil-Estados Unidos, um acordo de cooperação econômica. O governo americano corta os empréstimos a partir de 1953 e a crise financeira ela chega realmente com força, porque nessa fase a gente já vai ter greves estourando, inflação acelerada, conforme vou mostrar para vocês um pouquinho mais para frente. Já falei sobre a criação da Petrobras, a ampliação da CSN, da Companhia Siderúrgica Nacional, que aliás foi privatizada lá no governo do Fernando Henrique Cardoso no final dos anos 90. Bom, agora a gente fala um pouquinho sobre esse camarada, né? O Carlos Lacerda. Eu mostrei uma foto para vocês no início desse slide. Carlos Lacerda depois chegou a ser governador do estado da Guanabara, do Rio de Janeiro, na época era junto com o Espírito Santo, se eu não estou enganado. E era um político extremamente virulento, extremamente agressivo no trato com os adversários, tendo em Vargas o seu principal inimigo. Ele desferia ataques assim praticamente cotidianos, diariamente, no jornal Tribuna da Imprensa, enfurecendo o presidente, né? Eram ataques à honra do presidente, eram ataques a Vargas no sentido de acusá-lo de corrupção. Toda essa, eu vou chamar de jornalismo engajado, né, do Lacerda, acabou por ensejar alguns inquéritos, algumas aberturas de investigações contra o Vargas, ou teve até um processo de impeachment contra o Vargas. A pressão era muito grande, o presidente foi, nessa segunda passagem na presidência, aí, bastante atacado, e o Carlos Lacerda foi talvez o seu maior inimigo. Aliás, eu não tenho dúvida disso, né? Para piorar as coisas para o Getúlio, lembre-se que havia sempre uma desconfiança de que o Getúlio ia dar um golpe. Ele fez isso lá atrás, nos anos 30, né? Então não era visto assim como um político confiável do ponto de vista da manutenção do Estado Democrático de Direito. Então, para ter um apoio assim dos grandes partidos da época, o Getúlio acabou compondo um ministério extremamente plural, inclusive com integrantes de partidos que não faziam parte da base de apoio dele no Congresso. Ou seja, ele colocou basicamente gente no ministério que não era da base política dele, né? Eram adversários políticos. Por que ele fez isso? Como uma tática, né, para ter uma ampla situação e uma ampla condição no Congresso e de apoio para que seus projetos pudessem ser, enfim, não apenas aprovados, mas também implementados. Acabou saindo como uma espécie de um tiro no pé. Quando a crise começa a apertar, o dinheiro faltar, a inflação subir, o desemprego também começou a ficar elevado, essa base bem instável, né? Esse ministério com tanta pluralidade, com tanta diversidade, acabou por deixar o governo e sabotá-lo das piores formas que inimigos políticos podem sabotar um adversário. A situação do Getúlio ali, por volta de 1953 e início de 1954, não era nada boa, sob qualquer perspectiva que você imaginar. Olha só, o aumento de 15% no imposto de renda acabou por enfurecer a classe média, tá? Que sofria com o pagamento desses impostos cada vez mais elevados. Então você tem setores poderosos da economia, da burguesia, da elite, extremamente insatisfeitos com o governo Getúlio, tendo por base que ele não era considerado uma figura confiável democraticamente, né? O Brasil passou por um processo de redemocratização, acabou que foi atacado de todos os lados e vai começar a haver um processo para tirá-lo do poder e, posteriormente, para que ele renunciasse. E a gente vai ver isso. Chegamos a um
conturbado ano de 1953, onde você pode ver aqui uma gravura, onde manifestantes, trabalhadores saem em passeata, em greve na maior cidade do Brasil. Foi chamada a passeata ou a greve dos 300 mil, certamente não tinha 300 mil pessoas, mas genericamente chamada, ou assim chamada, tendo à frente aí o PCB, o Partido Comunista Brasileiro. Bom, é importante dizer que, nesse momento, Vargas, aliás, nessa nova passagem pela presidência, ele não tinha o controle dos sindicatos, como ele possuía lá atrás na década de 30, no início da década de 40. É um contexto totalmente fora, totalmente diferente. Getúlio volta à presidência em circunstâncias completamente assim, distintas do que ele governou naqueles 15 anos, entre 30 e 1945. Ele não tinha um poder sobre a imprensa, ele não tinha um poder sobre os sindicatos, ele não tinha mais o trabalhador na mão como ele possuía anos atrás. Os grupos econômicos, que antes ele praticamente ali controlava com mão de ferro, acabou também fugindo do controle dele em função dessa crise econômica pela qual o Brasil passava na década de 50, ou seja, uma situação que vai realmente contribuir para o desfecho trágico do seu governo. Em 1954, esse é o ano realmente, né, fatídico, que vai culminar com a morte do Getúlio. O seu ministro do Trabalho, João Goulart, futuro presidente, mais adiante, acabou, junto com Getúlio, obviamente, com a anuência do chefe, né, concedendo aí um aumento no salário mínimo na ordem de 100%, ou seja, ele dobrou o salário mínimo. E aquilo que talvez você possa encarar como algo benéfico, no primeiro momento você imaginar que foi algo muito bom, você ter um dobro do salário mínimo, foi na verdade um outro tiro no pé, por duas razões em específico. Em primeiro lugar, o governo não tinha como bancar esse aumento, não é? Afinal de contas, você vai custear uma folha de pagamento dos funcionários públicos, pensões, aposentadorias, que serão reajustadas em 100%, ou seja, serão dobradas, sem a devida arrecadação compatível, né, para assegurar que esse aumento seja efetivamente pago de forma saudável pelos cofres públicos. Segundo, porque isso vai acarretar também uma celeuma, como direi assim, uma guerra, né, entre a burguesia, o patronato, porque as empresas elas vão ter o seu custo com mão de obra também dobrados, sem que o faturamento da empresa seja também multiplicado por 2. Quer dizer, por um lado você tem o aumento da despesa com pessoal, por outro lado você tem o congelamento das receitas da empresa e, consequentemente, se enfureceu substantivamente a classe burguesa, que vai realmente agora pressionar de todas as formas possíveis para a saída de Getúlio do poder. Tanto que se manifesta aí o chamado Memorial dos Coronéis, uma espécie de um abaixo-assinado entre militares. Vargas, é importante dizer, ou pelo menos o seu suicídio, adiou o golpe militar em 10 anos. Aquele golpe de 64, ele poderia muito bem ter acontecido, os historiadores são quase unânimes nesse sentido, em 54, aí, exatamente antes de Getúlio cometer o suicídio no mês de maio de 54, suicídio em agosto, mais para frente, né? Então, exatamente em maio, junho de 54, o golpe militar poderia ter realmente ocorrido ali, não fosse a articulação de Getúlio para pôr um fim trágico a toda essa história. Afinal de contas, os inimigos políticos de Getúlio não tiveram força, credibilidade, nem popularidade, nem condições institucionais de tomar o poder com o suicídio de Getúlio, que acabou gerando uma comoção muito grande, como nenhuma outra morte de um político nós conseguimos observar. A pressão era grande. Para piorar as coisas, porque tudo sempre pode piorar um pouquinho, né? No mês de agosto, que é o mês trágico, o mês da morte de Getúlio, no dia 5, como você pode ver aqui nessa lâmina, e nessa fotografia, o Carlos Lacerda acabou sendo emboscado na rua Toneleiros por pistoleiros
quando o seu segurança particular, o major da aeronáutica, Rubens Florentino Vaz, né, e o próprio Carlos Lacerda foram surpreendidos por uma saraivada de tiros, onde supostamente uma bala pegou de raspão aí no Carlos Lacerda, que teve escoriações, e o Rubens Vaz, o segurança particular do Carlos Lacerda, acabou falecendo nessa emboscada. Então, investigação vai, investigação vem. O suspeito número 1 de ser o mandante era o presidente, afinal de contas, quem tinha realmente interesse, vamos dizer assim, em eliminar o Carlos Lacerda, né? Em calar aí a voz das denúncias do Carlos Lacerda, era o presidente, supostamente seria o mandante. Claro que ele nega, né? Tudo, se diz surpreso, se diz empenhado em descobrir quem foi o real mandante, colocá-lo na cadeia, mas ninguém acredita em Getúlio naquele momento, e isso passa a ser um elemento aí preponderante, porque quando ele era acusado de ou corrupção, ou acusado de favorecer os amigos com a máquina pública, ou acusado de má gestão, acusado de golpe, era uma coisa, mas agora está sendo acusado também de um assassinato, de uma tentativa de assassinato, e isso, na condição de um chefe de Estado, não é possível de acontecer, então a pressão era realmente grande. Eu não posso deixar de lembrar aqui, de mencionar, quando Vargas ajudou a um amigo chamado Samuel Weiner, um jornalista, a fundar um jornal, se não me engano, A Última Hora, um jornal chamado A Última Hora, capitaneado ou capitalizado ali com recursos do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que, aliás, ele criou também, de modo a ter um jornal de grande circulação, um jornal impresso, né, obviamente, que pudesse gerar ali notícias positivas sobre o seu governo, né, para contrabalancear os ataques que o Carlos Lacerda fazia no Tribuna da Imprensa. O jornal o Globo também já existia, viu? Batia bastante no Getúlio. Então, Getúlio passa a ser acusado também de usar a máquina pública, recursos públicos, para ajudar amigos, como no caso aí da fundação do jornal A Última Hora, do Samuel Weiner. Então, a pressão é grande para ele renunciar. Ele deu entrevistas dizendo que só sairia morto do Catete. O Palácio do Catete é a sede do Império, né? A sede da República, né, Brasileira, no Rio de Janeiro. E aí, a figura do Gregório Fortunato, como eu falei lá no início da minha aula, né? Essas fotografias onde Getúlio é acompanhado de perto aí pelo Gregório Fortunato, chefe da guarda pessoal do presidente. As investigações chegam até Gregório como sendo o contratante dos pistoleiros, que foram presos, aliás. Gregório é preso, depois de encarcerado, morre na prisão, sempre negando o envolvimento do presidente, diz que agiu sozinho, o presidente também falava a mesma coisa, não tinha conhecimento nenhum, mas a pressão, como eu disse, para que ele renunciasse, ele havia escapado de um processo do impeachment que era muito forte, e ele deu a dica, né? Só saio morto do Catete, não renuncio, não vão fazer comigo o que fizeram em 45, puxar meu tapete do poder e tal, sem aguentar a pressão, e para dar esse golpe de mestre também nos seus opositores, ele comete suicídio. Você tem uma foto aqui real do corpo de Getúlio, da arma usada para o seu suicídio. Ele atira no próprio peito, o que também é, de certa forma, simbólico, né? Porque atirar no coração é você exatamente também mostrar essa indignação, e ele deixa a chamada carta testamento, onde ele explica as razões do suicídio, colocando toda a culpa do seu ato extremo nos inimigos, nas grandes empresas estrangeiras que queriam surrupiar as riquezas do Brasil, nos generais que queriam puxar o tapete dele, no Carlos Lacerda, etc. Várias residências, carros de opositores foram apedrejados pelas pessoas, muito emocionadas com essa carta, né, testamento. Foi lida em cadeia de rádio nacional. Seu funeral, houve dois velórios, né, um no Rio de Janeiro, na capital, o outro onde ele foi enterrado, na cidade gaúcha de São Borja. Foram muito concorridos, pessoas desmaiavam, pessoas passando pelo esquife, chorando e copiosamente, né, o povo
Aqui algumas fotografias da época, nesse caso em específico do esquife, do velório, da urna funerária do Getúlio. Fotografia que impressiona, né? Tanto um carro da Globo aqui sendo atacado por populares, quanto a multidão no Rio de Janeiro em procissão aí de luto pela morte do presidente. Bom, pessoal, termino por hoje. Valeu, mais um capítulo interessante da nossa história aí. Vamos que vamos.